Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalhinho são agulhas de tricô 3,5. Nós vamos utilizar as pequenas porque é um trabalhinho pequeno, mas você pode utilizar as grandes desde que seja 3,5. Nós vamos precisar de agulha de tapeçaria para fazer a costura. E nós vamos precisar também de lã 100% acrílico especial para bebê na cor amarela. Então, este novelo era um novelo de 100 gramas, mas 50 gramas já é o suficiente para fazer o parzinho, ó. Então, esses são os materiais necessários para nós executarmos este trabalhinho. Você vai começar o seu trabalho montando 33 pontos na sua agulha de tricô. Então, você vai separar aqui o pedacinho de fio e você vai montar os 33 pontos, ó. Fazendo a laçadinha inicial. E fazendo os outros 32 pontos. Então, monte 33 pontos na sua agulha. Eles vão ficando assim. Depois que você montar os 33 pontos na sua agulha, você vai dar 2 nozinhos para prender o fio. Não precisa apertar muito, porque senão depois você vai ter dificuldade para trabalhar o primeiro ponto. Ó. E agora nós vamos trabalhar a primeira carreira do nosso sapatinho. Para a primeira carreira do sapatinho, você vai trabalhar dessa forma. Você vai trabalhar o primeiro ponto em ponto meia. Ó. Você vai pegar uma laçada na agulha. Agora você vai trabalhar 15 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos meias. Em seguidinha, você vai pegar uma laçada na sua agulha direita, trabalhar um ponto meia e pegar uma laçada novamente. Agora, você vai trabalhar outra vez 15 pontos meias. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vai ficar um ponto na sua agulha. Agora, você vai pegar uma laçada e terminar com ponto meia, assim como você começou. Você começou com meio uma laçada, você termina com uma laçada e um ponto meia. Então, a primeira carreira nós já trabalhamos. Agora, nós vamos para o avesso e vamos trabalhar a segunda carreira toda em ponto tricô. Então, é só você trabalhar todos os pontos, inclusive as laçadas, em ponto tricô. Até o final da carreira, todos os pontos trabalhados em ponto tricô. Trabalhada toda a carreira pelo avesso em ponto tricô, o seu trabalhinho ele vai ficando assim. Agora, nós vamos virar para o lado direito, vamos trabalhar a terceira carreira desse jeito. Você vai começar a sua carreira com 2 pontos meia,
Em seguida, você vai pegar uma laçada. Agora, você vai trabalhar 15 pontos meia. 1, 2, 3, até chegar a 15. Trabalhados os 15 pontos meia, você vai pegar uma laçada na sua agulha, trabalhar 3 pontos meia. 1, 2 e 3. E novamente uma laçada. Agora, você vai trabalhar mais 15 pontos meia. 1, 2, 3, até chegar a 15 pontos meia. Trabalhados os 15 pontos meia, vão ficar 2 pontinhos na sua agulha. Você vai pegar uma laçada e vai trabalhar os 2 últimos pontos em ponto meia. Ó, terminamos aqui a terceira carreira do nosso sapatinho. Agora, você vai virar para o avesso e vai trabalhar todos os pontos em ponto tricô. Até o final da carreira, trabalhe todos os pontinhos e as laçadas em ponto tricô. Trabalhados todos os pontinhos em ponto tricô, você vai virar o seu trabalho para o lado direito e você vai trabalhar agora da seguinte forma: 3 pontinhos meia para iniciar. 1, 2, 3. Veja que a gente começou com 1 ponto, uma laçada, 2 pontos, uma laçada, agora 3 meias, uma laçada. Em seguida, você vai trabalhar os 15 pontinhos meia. Ó. 3 pontinhos, uma laçada, não esquecendo. E agora sim, os 15 pontinhos meia. 3. Então, trabalhe até chegar a 15 pontos meia a partir da laçada. Depois que você trabalhar os 15 pontos meia, vão ficar 3 pontinhos na sua agulha. Você vai pegar uma laçada e terminar com 3 pontos meia. Agora, pelo avesso, você vai trabalhar toda a carreira em ponto tricô. Trabalhada a carreirinha em ponto tricô pelo avesso, agora você vai virar o trabalho para o lado direito e você vai trabalhar dessa forma. Você vai começar agora com 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. Você vai pegar uma laçada na sua agulha e agora você vai trabalhar 15 pontos meia. 1, 2, 3, até chegar a 15. Trabalhados os 15 pontos meia, você vai pegar uma laçada e você vai trabalhar 7 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente uma laçada do outro lado e 15 pontos meia agora. 1, 2, 3, até chegar a 15 pontos meia. Trabalhados esses outros 15 pontos meia do outro lado, você vai ficar com 4 pontos. Então, você vai pegar uma laçada e terminar a carreira com 4 pontos meia. Agora, pelo avesso, você vai trabalhar toda a carreira em ponto tricô. Terminada essa carreirinha em ponto tricô pelo avesso, agora você vai virar o seu trabalho para o direito. Ó, ele foi ficando desse jeito. Agora, nós vamos trabalhar o ponto gaita simples, ou ponto barra simples, como algumas pessoas chamam. Então, você vai trabalhar 6 carreiras deste ponto, do ponto gaita simples. Então, nós vamos começar pelo direito, vai ser direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso. Você vai acabar pelo avesso. Aqui, nós temos 49 pontos na nossa agulha. Então, quando você termina essa parte do ponto meia com as laçadas, você tem que terminar com 49 pontos. Agora, então, você vai trabalhar as 6 carreiras do ponto gaita simples.
um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E pelo avesso você acompanha os pontos. Se você tiver dúvidas sobre o ponto gaita simples, é só você acessar o nosso site, a categoria tipos de pontos. A gente ensina como se faz em detalhes. Depois que você trabalhar as 6 carreirinhas do ponto gaita simples, ó, seu trabalho ele vai ficando assim. Nós acabamos pelo avesso e ele vai ficando dessa forma pelo direito. Ó. Aqui na frente nós vamos ter o peitinho do pé retinho com essa pontinha. Então agora a gente vai fazer as diminuições para o peito do pé do nosso sapatinho. Para o peito do pé, a gente trabalha 9 pontinhos, que é aqueles 9 pontinhos que vão ficar centralizados aqui e formar a pontinha do sapatinho. Então, a gente vai trabalhar agora 20 pontos meia. Ó, e depois já a parte do peito do pé. 4, 5, trabalhe até chegar a 20 pontinhos meia, todos em meia. Trabalhados os 20 pontinhos meia, agora a gente vai trabalhar aqueles 9 do peito do pé, já pegando um pontinho lá do outro lado, diminuindo para ir formando a pontinha do pé. Então, trabalhados os 20 pontos, a gente trabalha agora 1 ponto meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente for trabalhar o 9º ponto do peito do pé, a gente pega junto com os 20 pontos do outro lado. Então, já diminuindo um ponto. Então, como a gente vai diminuir? A gente pega o 9º ponto, que é do peito do pé, mais o pontinho da parte do lado. Então, a gente trabalha os dois juntos em ponto meia. Ó, o peito do pé sempre permanece com 9 pontos. A partir daqui, a gente já vai virar o trabalho e começar a trabalhar só o peitinho do pé. Então, agora aqui em ponto tricô pelo avesso, a gente vai trabalhar os pontos do peito do pé, ó. 1 ponto tricô, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a gente for trabalhar o 9º ponto, a gente pega junto com o pontinho desse outro lado. Então, em 2 juntos em ponto tricô. Você está pelo avesso, você está em tricô. Então, você trabalha 2 juntos em ponto tricô. Ó. Agora, se você observar, a gente já conseguiu dividir aqui, ó. 3, 6, 9 pontos para o peito do pé. Ficaram aqui já 19 deste lado, ó, e 19 do outro. Que a gente já pegou um junto desse lado e um junto desse. Agora, a gente vai virar o trabalho. A gente nunca pega junto no início do peitinho do pé, só no finalzinho. E a gente vai pegando sempre no final da carreira um pontinho, vai comendo, diminuindo um pontinho de cada lado. Até que a gente fique com 14 pontos desse lado, 14 pontos desse e os 9 pontinhos do peito do pé. Então, agora, para começar a carreira aqui pelo direito, ó, você vai trabalhar pelo direito em meia. Então, 1 pontinho meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você for trabalhar o 9º ponto do peito do pé, você pega junto com um pontinho do lado. 2 juntos em ponto meia quando for pelo direito e 2 juntos em ponto tricô no final da carreira quando for pelo avesso. Então, agora, se a gente contar aqui, a gente já tem, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 pontos. A gente tinha 20. Então, a gente já está diminuindo. Agora, a gente vai virar o trabalho para o lado avesso. Começo a carreira normalmente, trabalhando ponto tricô pelo avesso. Ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Quando eu for trabalhar o 9º ponto do peito do pé, eu pego junto com o outro lado, um pontinho do outro lado. Então, eu trabalho 2 juntos em ponto tricô. Ó. Então, agora, você vai diminuindo dessa forma, tricô pelo avesso, meia pelo direito, sempre pegando só 2 juntos no final da carreira, nunca no início, até que dos dois lados, ó, deste lado e deste lado, fiquem 14 pontos, mais os 9 do peito do pé. Depois que você tirar todos os pontos, você diminuir os pontos de cada lado até que fiquem 14 desse lado e 14 deste, o seu trabalho ele vai ficar assim, você vai terminar pelo avesso. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho para o direito. Ó, e você vai continuar até o final em ponto meia, porque lembra que no início aqui do peito do pé, você trabalhou essa parte até chegar aqui no peito do pé, depois você voltou? Então, agora a gente tem que trabalhar o peito do pé e mais essa carreirinha aqui até o final, para igualar a quantidade de carreiras deste lado. Então, agora você vai trabalhando o ponto meia. Ó. Normalmente, agora não tem mais diminuições. Segue reto até o finalzinho da carreira. Ó. Depois que você sair aqui do peito do pé, ó, você toma cuidado para trabalhar o ponto bem apertadinho aqui no outro lado, para não ficar um buraco ali entre o peito do pé e a parte do lado do sapatinho. Chegando aqui ao final da carreirinha de ponto meia, agora pelo avesso, a gente vai continuar em ponto musgo. Então, a gente já vai trabalhar aqui pelo avesso toda a carreira em ponto meia, porque nós vamos trabalhar os cordões de musgo todos em ponto meia. Nós temos que ter 10 cordões de musgo no total, aqui pelo lado direito. Então, cada cordão de musgo, ele tem 2 carreirinhas de ponto meia, que nós vamos trabalhar todo em ponto meia. Então, agora a gente vai trabalhar 10 cordões de musgo. Ó. Ou 20 carreiras de ponto meia. Todos os pontos, direito e avesso, em ponto meia. Ó. Os cordõezinhos são esses cordõezinhos que vão se formando aqui, à medida que você vai trabalhando as carreiras do ponto meia, direito e avesso. Então, você vai trabalhar agora 10 cordões de musgo no total. Depois que você trabalhar os 10 cordões de musgo, o seu trabalho ele vai ficar assim. Então, aqui nós temos um cordãozinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é este que está aqui na agulha. A gente vai trabalhar agora pelo avesso mais uma carreirinha em ponto meia, para quando nós voltarmos para o direito novamente, a gente fazer as carreiras do ponto gaita. Então, agora você vai trabalhar mais uma carreirinha de ponto meia, ó, aqui pelo avesso, para depois nós voltarmos para o direito e começarmos o ponto gaita. Terminada essa carreirinha de ponto meia pelo avesso, agora sim você volta para o lado direito e você vai trabalhar mais 6 carreirinhas do ponto gaita simples, para finalizar o caninho. Então, você vai trabalhar aqui um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, intercalando dessa forma até o final da carreira e pelo avesso acompanhando os pontos. Então, se você vai começar pelo direito, você vai trabalhar direito, avesso, direito e vai finalizar a última carreira pelo avesso. Quando nós voltarmos para o direito, nós vamos arrematar o trabalho. Depois que você trabalhar as 6 carreiras do ponto gaita simples, ele vai ficar dessa forma. Então, agora a gente vai voltar para o lado direito e nós vamos arrematar os pontos. Só que a gente vai arrematar acompanhando os pontos. Então, aqui nós temos o primeiro ponto que está em ponto meia. Ó. Então, a gente vai trabalhar em ponto meia. E o próximo ponto, ele está em ponto tricô. Então, nós vamos trabalhar em ponto tricô. Agora, nós vamos passar este primeiro ponto que nós trabalhamos sobre o segundo que nós acabamos de fazer. Ó, novamente, trabalhamos o próximo ponto como ele se apresenta, em ponto meia. Passamos o ponto anterior sobre esse ponto que a gente acabou de trabalhar.
Então, a gente vai arrematar acompanhando os pontos até o final da carreira. Se você tiver dúvidas de como se faz esse tipo de arremate, a gente tem uma videoaulinha no site explicando só sobre este tema. Então, arremate todos os pontos da sua carreira agora. Depois que você arrematar todos os pontos do seu trabalho, você vai ficar com um pontinho na agulha, você vai passar o fio que vem do novelo por dentro desse pontinho. Ó. E você vai cortar o fio já deixando um pedaço para costura. Ó. Agora você passa o fio por dentro daquele pontinho, ó, todo o fio por dentro daquele pontinho que ficou ali em aberto. Agora nós vamos fazer a parte da costura do nosso sapatinho. Agora, pra gente fazer a costura, você vai colocar aquele fio do arremate na sua agulha de tapeçaria. Geralmente a gente costura, ou normalmente a gente costura pelo direito. Nesse caso, como a gente vai virar essa parte da gaitinha dessa forma no sapatinho, então a gente tem que costurar o inverso, essa parte da gaita, pelo avesso, e depois pelo direito o restante do sapatinho. Então aqui a gente está pelo direito. Como a gente quer costurar pelo avesso, ó, a gente vai costurar desse jeito, ó, pelo avesso, só essa parte da gaita, depois a gente vira para o direito e costura o restante, ó. Então, avesso, agora a gente vai costurar essa parte aqui da gaita. Então, a gente vai juntar aqui as duas pontinhas do sapatinho, passando o fio aqui por entre o primeiro pontinho do outro lado. E você vai costurar nessa primeira carreirinha de ponto meia que aparece aqui pra você, por dentro dela, e a mesma coisa lá do outro lado pela carreirinha de ponto meia. Então, aqui, ó, você entra no primeiro pontinho meia e sai no seguinte. E vai puxando todo o fio ali por dentro. Ó. Mesma coisa lá do outro lado, ó. Você entra no primeiro pontinho, sai no seguinte, retinho, e puxa todo o fio. Você vai costurando dessa forma toda essa parte aqui do pontinho gaita. Ó, que não é muitos pontos, aqui a gente já tá no meinho. Ó. Depois a gente vai virar para costurar o restante pelo direito. Ó. Estamos quase chegando aqui ao final. Quase toda essa parte do pontinho gaita já costurada. Ó, já saímos lá no musgo. Agora nós temos que virar aqui, ó, vamos sair aqui no musgo também. E agora nós temos que virar o nosso sapatinho para costurar o restante, ó. Então, essa parte do pontinho gaita, ela fica assim, costuradinha. Agora, a gente vira o sapatinho pro direito, ó, e a gente vai costurar aqui pelo direito. Quando a gente virar essa parte, a costura, ela fica assim, aparecendo pro lado de fora. Só que a gente, como vai virar desse jeito, ó, quando a gente virar, ela não aparece, ó. Vai ficar certinho ali o ponto gaita por fora. Então, agora a gente vai terminar de costurar o restante do sapatinho pelo direito. Então, você vai agora costurar toda essa parte de trás aqui do calcanhar e o caninho, pegando, ó, aqui no ponto musgo, nessas ondinhas que você vê aqui, ó, você vai pegar por baixo da ondinha. Vai passar por baixo desta, ó, mesma coisa lá do outro lado, você passa por baixo daquela ondinha, não essa que fica aqui na lateral, que senão a costura vai ficar torta, a do ladinho, ó. Você passou embaixo de uma ondinha do ponto musgo, volta aqui para o outro lado e faz a mesma coisa. Em todos os cordões de musgo, você vai passando o fio por baixo daquela ondinha do musgo. Ó, ele vai dando a sequência como se continuasse o ponto musgo ali, reto de um lado para o outro. Depois, aqui na parte do ponto gaita, você já aprendeu como costurar aqui no início.
E aqui na parte do ponto meia você também vai retinho até o final. Então você vai costurar até aqui para depois a gente costurar a parte da solinha. Quando você costurar toda a parte de trás do sapatinho, ó, vai ficar desse jeito. Agora, nós vamos costurar a parte da solinha. Na solinha a gente costura atravessado. Então, a gente vai aqui nessas coluninhas de ponto meia, ó, passa por baixo de uma coluninha, das duas alcinhas do ponto meia. E a mesma coisa a gente faz lá do outro lado, atravessadinho. Ó. Aqui deste lado novamente. E do outro. Ó. Uma vez deste lado e uma vez do outro. Ó. Uma vez deste lado e uma vez do outro. Ó. Então, ele vai seguindo desse jeito a costura. Agora, você vai costurar até o final, até a pontinha. Depois que você finalizar a costura, ó, toda a solinha, ela vai ficar desse jeito. Agora, você vai levar o fio lá para a parte de dentro do sapatinho, para fazer o arremate lá pelo lado avesso. Então, você vira o sapatinho, traz o fio aqui para dentro, sem puxar muito para não franzir. Você passa o fio por baixo dos pontos da costura e quando formar uma laçadinha, você passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma. Ó. Mais uma vez. Ó. Depois você pode esconder o fio e cortar. Então, quando você virar o sapatinho, você vai dobrar aquela parte da gaita do caninho. Ó. Toda a parte da gaita ela fica dobradinha e o sapatinho ele fica assim. Então, o modelinho que não vai cordãozinho, porque a gaita que ela já aperta, então não cai do pé do bebê. Caso você queira, tenha preferência por colocar um cordãozinho, depois aqui de você trabalhar o peito do pé, ó, você vai até o final naquela carreira de meia, quando voltar pelo avesso, você faz ali a carreira do passa-fitas. Senão, você faz dessa forma que ele não vai cair do pé do bebê. Ó. Então, agora, você vai fazer o outro parzinho exatamente igual. Depois que você fizer os dois sapatinhos, ó, eles vão ficar desse jeito. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de sapatinho em tricô, modelinho exclusivo criado pela nossa equipe.